Inclusive, falando em moedor de pobres, em uma palavra, quem é o moedor de pobres? É o Estado. O Estado. O Estado. Que é algo que une muito o que vocês dois, embora vocês atuem em áreas diferentes, façam coisas diferentes, mas esse discurso de diminuição do Estado, de melhoramento dos processos do Estado, inclusive era algo que é algo, né, que você defendeu e no qual você atuou durante muito tempo lá, Luana, no Centro de Liderança Pública para otimizar os processos do Estado e as lideranças. Por quê, Alexandre? Em poucas palavras, assim, eu sei que é enorme, né, o motivo, mas por que moedor de pobres? Então, não é qualquer Estado, é o nosso Estado. É esse Estado, é o jeito como o Estado funciona aqui. Porque, pensando em termos mundiais, Lara, existem diferentes tipos de Estado. Tem Estado como, por exemplo, você vai em Singapura, Hong Kong antes da ocupação chinesa, né, da devolução para a China, que vai ficar um pouco mais afastado da economia e vai falar, ó, pessoal, fiquem livres, produzam riqueza, troquem entre vocês, eu vou cobrar aqui um imposto baixo, na hora de 15%, 20%, e vai se meter pouco. Tem outros estados que têm uma carga tributária alta, como, por exemplo, a Dinamarca, que dá 55% de teto de imposto de renda. Então, ele cobra muito e ele tira dos de cima para distribuir para todos bons serviços. Então, aí é uma questão de opinião, qual é o estado mais adequado para cada cidadão. Não é nem o estado mais livre, que não cobra, não entrega muita coisa, fica fora, ou o estado que participa mais. O nosso estado é de um terceiro tipo, é o estado psicopata, porque é um estado que rouba o de baixo, É uma ele boa cobra... definição de Estado, isso aí. É um psicopata, é o moedor de pobres, ele rouba o de baixo, o Estado brasileiro, ele é especializado em esmagar os pobres no Brasil, cobrar mais imposto, dar menos serviço e sugar esse dinheiro do humilde, da pessoa que está passando fome, da pessoa que está lá ralando, o pedreiro, o carpinteiro, o cara que está na faxineira da recepção das empresas, pagando mais imposto proporcionalmente que os ricos, que têm isenções, que têm planejamento tributário e tal, e essa montanha de dinheiro do pobre, através de N mecanismos, que a gente pode falar aqui horas por isso, e alimentar grupinhos no topo do poder. São os altos, uma parte do alto funcionalismo, alguns empresários amiguinhos do poder, os donos de cartório, os artistas que têm lá uma mata da Lei Rouanet, tem um monte de coisa, é um longo assunto, mas o resumo é isso. O Brasil é um estado psicopata, que não é nem do tipo A, nem do tipo B, ele é do tipo P, de psicopata. Ele é um moedor de pobres. E você, ao longo da sua experiência com gestão pública, trabalhando nessa questão das lideranças, corrobora isso, Luana? Você percebe da mesma forma? Sim, sem dúvidas. Tem diversas situações, né? A gente estava falando aqui nos bastidores dos causos que a gente pode trazer para exemplificar, porque durante a minha trajetória eu fui trabalhando em governos, né? Eu comecei a minha atuação profissional mais corporativa, né? Porque eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né? Eu falo, sou um fruto, uma sobrevivente do moedor de pobres, Sim. depois posso dobrando falar, caixas. Mas exatamente, Numa loja, né? E passei por tudo isso, né? Acho que do ponto de vista pessoal, posso dizer que eu acabei sobrevivendo a esse moedor com uma intervenção muito pequena do Estado, que eu posso dizer que eu estudei em escolas públicas na minha infância. Essa foi a participação do Estado mais contundente, assim, na minha vida. E depois disso, se eu não tivesse tido apoio de chefes que eu tive, né? De pessoas... A empresa que a minha mãe trabalhava, que tinha um pouco mais de estrutura, apesar dela estar numa função extremamente operacional, eu não teria tido, muito provavelmente, oportunidades que eu tive na minha vida, né? Então, acho que já começa daí, né? Eu sou meio que a testemunha do que o Alexandre está trazendo, porque a minha realidade foi muito essa, né? Sobreviver a isso sem sentir que, por ter saído de uma situação de tamanha desigualdade, eu teria ali o apoio do Estado mais efetivamente. E como profissional, já mudando a minha trajetória, né? Depois que eu entrei no terceiro setor, a minha vida mudou completamente e mudou também a minha percepção do que vira o jogo, né? O que muda a chave para realmente pessoas como eu não sofrerem tanto quanto eu sofri, tendo que trabalhar com 13 anos de idade, sem conseguir me dedicar aos estudos e a outras coisas, até, enfim, viver a minha infância, ali, minha pré-adolescência, por conta das desigualdades sociais. E aí eu entendi que, de fato, o que muda o jogo são as políticas públicas e a forma como o Estado vai gerenciar e aplicar os recursos públicos. E que no Brasil a gente aplica os recursos públicos de uma forma muito errada e muito desigual.
E olhando de ponto de vista prático, assim, né, pensando dentro de prefeituras, de estados, que foi a minha trajetória maior, né, da minha carreira, foi levando gestão para governos, ensinando gestores públicos como trabalhar de uma forma um pouco mais otimizada, como calibrar ali onde que eu vou investir, de fato, o recurso para evitar desperdício de recurso público, evitar desperdício Mensurar isso, né? Mensurar, né? Trabalhar com base em indicadores, né? Uma coisa que é básica, assim, que a gente pode dar de exemplo é que a gestão pública usa muito pouco dados, né? Hoje mesmo, conversando em reuniões que eu vou fazendo, as pessoas reclamam das mesmas coisas. Não existe base de dados. Então, como é que um estado do tamanho do Brasil, mais de 219 milhões de habitantes, vai direcionar o recurso da melhor forma se ele não utiliza dados para entender a realidade das pessoas e aplicar Não da sabe forma nem mais de onde efetiva. vem a demanda, assim. Não entende a demanda, não entende o problema. O Estado, ele, na minha visão, ele tem um papel essencial do que o Alexandre trouxe, né? De criar, de alguma forma, ali uma alavanca, né? Para que as pessoas que mais precisam ou que não tiveram as mesmas oportunidades, que elas consigam ter acesso a isso, né? A se desenvolverem. Então, o direcionamento deveria ser muito claro nas demandas, né? De onde vem a demanda, quem precisa, onde precisa. Que é o que você fala em gestão baseada em evidências. Em evidências, direcionar o recurso para onde é de fato a demanda. E o que a gente vê é um desperdício muito grande. Eu fiz projetos em mais de 20 estados do Brasil e vivi a realidade de prefeituras e de estados, né, em todas as regiões. O problema é o mesmo, né? Como é que aplica esse recurso?